Boa noite, igreja. Graça e paz. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 João, capítulo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: o diabo não é maior do que você. O diabo não é maior do que você. Irmãos, se eu só digo um tema desse, uma igreja pentecostal, eu estou dizendo para você, o diabo não é maior do que você. Você vira para o seu irmão e diga assim: não é mesmo. O diabo não é maior do que você. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Esse Espírito está dentro de você, diga glória a Deus. Esse Espírito é o Espírito de Deus, ele está dentro de você. E esse Espírito de Deus, ele é maior e faz com que você também se torne maior do que o diabo. Amém, amados? O Espírito que rege o mundo é maligno, mas o Espírito que rege a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu queria começar fevereiro falando desse assunto. Deus colocou no meu coração, né? Isso aqui eu compilei de um livro que o tema é O Ponto Fraco do Diabo, capítulo 2. E eu compilei essa mensagem desse livro, né? E é muito interessante como os cristãos, eles vivem com medo do diabo. Eu acho isso muito impressionante. Como se ele tivesse um poder equivalente, ou às vezes, pela tratativa, até maior do que Deus. O diabo não tem mais poder do que Deus, irmãos. E nós servimos a Deus. Sabe, hoje eu quero aqui que o Espírito Santo nos envolva numa unção e no conhecimento da palavra, para corrigir essa visão distorcida, porque o diabo não é Deus. Sabe, irmãos, o diabo ele não é eterno. O diabo ele não é onipotente. O diabo não é onisciente. Ele não é maior do que você, ele não é maior do que o Senhor, ele não é maior do que o Espírito Santo. O diabo, ele é uma criatura que foi criada. E é impressionante como os cristãos têm tanto medo do diabo. E o diabo é uma fúria contra os cristãos, e graças a Deus. Ou você quer que ele lhe ame, lhe quer bem? A gente vê tanta gente dizendo assim: o diabo está furioso com a minha vida. Irmãos, olha por mim, porque o diabo está furioso com a minha vida. E você quer que ele esteja como com você, querido? Agarradinho, lhe amando, lhe querendo o maior bem. Ele é o diabo. Amém? Você é filho, diga: eu sou filho. Você é um filho redimido. Você é filho de Deus, e quando nós entendemos isso, a nossa postura espiritual, ela muda completamente. Porque nós entendemos que como filhos, nós pertencemos ao Senhor, é o que o texto que eu lhe disse. Que nós pertencemos a Deus. A quem você pertence? A Deus. Você pertence a Deus. E nós já cantamos aqui, tudo que nos pertence, pertence a quem? Quem foi que nos deu? O Senhor.
Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós somos, tudo, eu pertenço ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Então eu quero que você entenda o seguinte, que o diabo é um ser criado. Ele não é igual a Deus. Eu quero ler um pouco aqui, Isaías 14, de 12 a 15. Um texto aqui interessante, onde o próprio Deus fala através do profeta. Ele diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isso é Deus falando acerca de Lúcifer. E Lúcifer é o mesmo que era Satanás, só que nessa época, quando ele era Lúcifer, ele era um anjo de luz. Agora olha como é interessante aqui, irmãos, o texto bíblico, o próprio Deus falando o que o diabo aqui está almejando, o que ele está querendo. Ele olha para o trono de Deus, ele diz: eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria a semelhança de Deus. E quando Deus criou o homem, o que foi que Deus disse? Em uma reunião, creio, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá, né? Está lá em Gênesis. Façamos o homem. Qual vai ser a característica desse homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então presta atenção. A imagem e a semelhança de Deus, irmãos, nós recebemos do Senhor. Era o que mais o diabo queria. Era essa semelhança com Deus que você tem. Sabe, ele queria estar aqui, olha, serei semelhante ao Altíssimo. É Deus que o homem disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso que o diabo tem tanta raiva do homem. Porque ele tem o que ele mais queria. O homem tem o que mais o diabo queria: a semelhança de Deus. Amém? Ezequiel 28, de 12 a 17, né? O Senhor fala outra coisa interessante. Olha, Ezequiel 28, a partir do versículo 12, diz assim: ouça, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam teus tambores os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras fogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecar-te. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus,
para que olhem para ti. Deus está fazendo aqui uma metáfora, há uma palavra para ser liberada sobre o rei de Tiro e Sidom, mas a relação espiritual aqui é com Satanás também. Deus está falando quase a mesma coisa que ele falou lá em Isaías. Irmãos, interessante porque a Bíblia, ela revela aqui o diabo como um ser que foi criado por Deus. Um ser que teve beleza, sabedoria, posição, mas um ser que caiu por causa do orgulho. Ele tentou ser como Deus e perdeu tudo. O diabo caiu, irmãos, não caiu porque era fraco, mas porque quis ocupar um lugar que não lhe pertencia, um lugar que não era dele. Sabe, irmão, a gente observa, quem vive de orgulho sempre cai. Sempre cai. Cedo ou tarde cai. Quem vive de submissão sempre permanece. Enquanto estava submisso a Deus, enquanto estava obedecendo a Deus, era o sinete da perfeição. Andava sobre as pedras fogueadas. Conduzia, comandava no Monte Santo de Deus. Você sabe quem na Bíblia, quando fala de um monte, se alguém está sobre um monte, ele está exercendo governo e autoridade. Lúcifer exercia governo e autoridade em nome do Senhor. Lúcifer exercia uma liderança. Lúcifer fazia coisas que agradavam a Deus. E enquanto estava agradando a Deus, estava sendo elevado, abençoado, crescendo. Mas no dia em que ele se rebelou, irmãos, ele se ferrou. No dia em que ele se rebelou, ele se ferrou. Agora preste atenção. Quem caiu foi ele. E quem está de pé hoje em Cristo somos nós. Diga, ele caiu, mas eu estou de pé. Você está de pé em Cristo. Por isso eu quero que você saia daqui nessa noite com uma consciência de que você é maior do que o diabo. O diabo não é maior do que você. A religião tem recebido isso, mas você não pode receber isso. Você tem que receber o que a Bíblia diz. Você como filho de Deus, você como ungido de Deus. Hoje ungidos somos nós. Hoje quem tem o Espírito Santo somos nós. Ele habita dentro de nós. Isso nos faz ser maior do que o diabo. Amém, queridos? Agora veja bem, o diabo ele não age de forma independente. Ele não age. Né? Tem gente que pensa que o diabo pode fazer qualquer coisa. Ele não pode fazer qualquer coisa. Ele não pode. Preste atenção. Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, narra a história de Jó, e você vê ali, por 2 vezes, ele se apresenta diante de Deus e pede permissão para atingir a vida de Jó. Você já leu sobre isso? Então ele pede permissão para agir contra a vida de Jó, pediu permissão para agir contra os bens, depois contra a saúde, e Jó permaneceu fiel. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é que ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. Ele só pode agir conforme aquilo que Deus permite. Amém? Ele só pode agir, ele não faz o que quer. Ele só vai até onde Deus permite. Amém, amados? Então, antes de tocar em Jó, né, se nós lermos o texto, vai estar lá, né, ele teve que se apresentar diante de Deus, ele teve que pedir permissão a Deus, e teve que receber os limites claros por Deus, até onde ele podia ir. Uma hora Deus disse assim, vai, toca na vida de Jó, só não vai tirar a vida dele. Da outra vez Deus disse, não, tudo bem, vai lá e toca nos bens dele, só não pode tocar na vida dele, não pode tirar a vida dele. E Jó permaneceu fiel. E isso muda tudo, porque nós precisamos ter a consciência de que o diabo não pode fazer tudo. Ele não manda na sua vida. Amém. Nós cantamos na canção aqui, né? O inferno não vai lá em casa, né? Uma coisa assim. Não pode ir lá em casa, está proibido. E está proibido
As portas da nossa casa estão fechadas para o diabo. Dentro da nossa casa vai entrar a graça de Deus, a unção de Deus, os anjos do Senhor. O Senhor vai reinar na nossa casa e nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? Nós não vamos viver o que o diabo está pregando no mundo, o que ele está ensinando no mundo, nós não vamos viver isso. O mundo vive os seus princípios, o mundo jaz no maligno, ou seja, ele é regido espiritualmente por Satanás. Mas a minha casa e a sua casa, meu irmão, é uma extensão do reino de Deus. A nossa casa é uma extensão do reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, se o diabo tivesse todo esse poder, já não teria sobrevivido. Se o diabo tivesse todo esse poder, você não estaria em pé hoje. Se o diabo tivesse todo esse poder, a igreja já tinha sido destruída. Eu ouvi um mestre falando e ensinando uma vez, e eu concordo 100%. E ele diz assim: o menor dos servos de Deus, o mais simples, o mais humilde, o que tiver menos posse, mas o menor de todos tem mais poder do que o diabo e o inferno todo, porque ele tem Deus na vida dele, porque ele tem o nome de Jesus, porque ele é coberto pelo sangue de Jesus, porque ele tem o Espírito de Deus na sua vida. Amém, amados? Você é filho de Deus. O diabo não é maior do que você. Diga isso para o seu irmão, ele não pode sair daqui esquecendo disso de jeito nenhum. De jeito nenhum, você não pode esquecer disso. O diabo não é maior do que você. Amém? Aleluia. O diabo tem limite, Deus não. Amém? Você concorda comigo? O diabo ele é limitado. Nós vimos agora, está lá em Jó, toda a limitação que Deus dá. Ele pode, não pode, só pode fazer até onde Deus permite, acabou a conversa. O diabo é limitado, Deus não. Então preste atenção, nós servimos a um Deus que não tem limite. Amém? Ele pode qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Acho que a semana passada eu falei sobre isso, né? Ele é o Deus do impossível, ele pode todas as coisas. Por isso, irmão, nós nos tornamos maior do que o diabo, porque nós temos Deus para ouvir as nossas orações, as nossas petições, para suprir as nossas necessidades. Você ora e Deus responde, você pede e Deus te atende. Você tem ou não tem essa experiência? Quantas vezes você já orou? Quem aqui tem experiência de orar por algo e Deus dá? Levanta a tua mão aí. Todos nós. Considero até que isso é uma causa pela qual nós estamos na presença de Deus. Porque é um Deus vivo que ouve a nossa oração. Amém, amados? O pastor Paulo Lima falou da igreja aqui, meu irmão, se você fosse onde era antes, você ficava assombrado, né? Mas olha só, nós pedimos a Deus e nós não tínhamos condições, mas Deus nos deu. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Quando nós começamos, nós não tínhamos nada, mas nós oramos, Deus nos dá computador, Deus nos dá para a gente fazer um telão, Deus nos dá um terreno, Deus nos dá condições para construir. E quem não conhecia, e para as condições que a gente tinha, alguém olhando assim, é doido. Como é que Deus vai fazer isso? Não tem condições, precisa de dinheiro. Só que o Deus que nós oramos é o dono do ouro e da prata. É o dono que tem tudo, Ele pode tudo. Amém, queridos? Então, não se reprima em pedir algo para Deus, porque Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos, e você é filho de Deus. Você é filho de Deus.
Quando meu filho me pede alguma coisa, meu irmão, se eu não puder dar, eu fico mal. É ou não é? Quem é pai aqui não sente isso? Você sente. O Toninho está lá em Goiânia, ele pede alguma coisa. Eles não pedem. Meus meninos não pedem. Eu ensinei direitinho eles, sabe? Eles não me pedem muitas coisas. Mas se pedir, meu irmão, é prazer da gente dar para os nossos filhos. Dar algo que eles estão precisando. Isso nos traz alegria. Imagina Deus. Deus com você. Se você pedir algo a Deus, eu quero te dizer uma coisa. Deus vai avaliar para te dar. Pode ter certeza disso. Porque Deus ouve a nossa oração. Daniel estava orando ao Senhor, pedindo a revelação, pedindo a graça de Deus para Israel. E ele queria entender algumas coisas, não estava entendendo, e estava clamando ao Senhor. E depois de 21 dias, um anjo se manifestou a ele e disse: olha, Daniel, Deus te ouviu desde a primeira vez, mas houve uma batalha. Deus te ouviu desde a primeira vez. Deus te ouve desde a primeira oração. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus te ouve desde a primeira oração. Orações não respondidas, irmãos, às vezes é para o nosso próprio bem. Amém? Mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer responder as tuas orações, quer te dar tudo que você precisa. Aleluia. O diabo, ele usa o engano e não a autoridade. Em João capítulo 8, versículo 44, João fala que o diabo é o pai da mentira. É o pai da mentira. Segundo aos Coríntios 11, 14, diz que ele se passa por anjo de luz. O diabo, ele não domina pela força, ele domina pela mentira. Ele domina pela mentira, irmãos. O diabo, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Eu fico impressionado com quem entrevista pessoas endemoniadas e começa a conversar, e o diabo fala um bocado de besteira lá, e ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Eu não quero ouvir o diabo para nada, eu só quero ouvir Deus. Quem está comigo diz glória a Deus aí. Porque o diabo também fala, viu? Deus fala, mas o diabo também fala. Amém? Existem várias vozes. A voz de Deus, a voz do diabo, a voz do homem, a voz do mundo. Existem várias vozes, irmãos. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Amém, amados? Sabe, como é que o diabo, ele domina pela mentira? Como é que ele faz isso? Questionando a palavra de Deus, como aconteceu lá em Gênesis. Ele vai lá e questiona Eva, né? Ele conversa com Eva, iludibria o que Deus falou, e começa a argumentar com Eva, e hoje não é diferente, ele tenta argumentar e fazer com que a gente veja as coisas diferentes. Não é bem assim, né? Hoje todo mundo é teólogo, né? Todo mundo entende a Bíblia. Um dia desse fui confrontado por uma irmã e disse: o senhor entende a Bíblia de um jeito, mas eu entendo de outro. Diga, então ande pelo jeito que você entendeu, que eu vou andar pelo jeito que eu estou entendendo. E vamos ver onde é que nós vamos chegar. Infelizmente, ele não está em um bom caminho, irmãos. Siga o que Deus diz. A voz de Deus. A voz de Deus nós devemos ouvir. Amém, amados? Amém? Então o diabo, ele questiona a palavra de Deus. O diabo, ele planta dúvidas. Mas será? Às vezes o cara recebe uma profecia de Deus. De Deus. Aí depois fica questionando, mas será? Como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? É uma palavra de prosperidade, o cara está vivendo uma situação tão difícil, vê uma impossibilidade tremenda. Mas como é que vai ser isso? E mais uma vez eu vou dizer, né? Isso não lhe interessa como é que é, porque isso é Deus quem vai fazer. O milagre vem dele, o sobrenatural vem dele, a porta quem abre é ele que manifesta. E se for possível a você, Deus não vai se meter, vai deixar você fazer. Deus faz o impossível, irmãos. O que é possível é a gente que faz. Mas o que chega de Deus na tua vida,
que é algo sobrenatural, só crê, só adora, só glorifica, porque vai chegar o momento em que a palavra profética vai se cumprir. Esse momento vai chegar. Pode não ser no teu tempo, pode não ser hoje à noite, pode não ser amanhã, mas vai se cumprir, porque quando Deus fala, Deus faz. Amém, amados? Mas aí o diabo vem e planta dúvida: será? Rapaz, será? Deus falou para o camarada que ia prosperar ele ia ser um empresário na cidade, reconhecido. E ele disse que o diabo chegou no ouvido dele e disse: rapaz, tu não tem dinheiro para comprar nem o pão amanhã, como é que vai ser isso? Cai nessa ilusão não. Mas ele disse assim: eu vou crer no que Deus falou, porque Deus é poderoso. Sabe, hoje ele é um dos maiores empresários da cidade que ele mora. Porque Deus faz, irmão. Deus falou, Deus cumpre. Simplesmente ele vai cumprir aquilo que ele falou. Amém? Como é que o diabo faz, irmãos, assim, para dominar pela mentira? Distorcendo a verdade. Como ele enganou Eva, né? Como ele enganou Eva lá no jardim, distorcendo a verdade que Deus fala, né? Foi ele que entrou no coração de Judas pela ganância, para ativar a ganância, né? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: onde a verdade entra, a mentira perde força. Por isso nós devemos ser homens e mulheres que estão do lado da verdade. Olha, Deus fala na sua palavra, né, que tudo o que ele fala na sua palavra, né? Deus disse: haja e ouve. Eu creio que era assim, que ele não tinha nada e ouve tudo. Deus fala na sua palavra que Jonas foi engolido por um peixe, que não era baleia, tá? Era um grande peixe, porque a garganta da baleia é do tamanho da nossa. Era um grande peixe. Mas se a palavra dissesse que, irmãos, que Jonas que tinha engolido o peixe grande, eu acreditava, porque está escrito. Eu creio no que a palavra de Deus diz, e nós devemos crer, porque o que Deus diz é verdade, e a verdade, irmãos, ela faz com que a mentira perca as forças. Você quer ver onde a gente chega hoje? Qual vai ser a conversa? A crise, a situação econômica, Alexandre de Moraes. Todo mundo fala até baixo o nome dele, porque ele não ouviu isso, não está ferrado, né? Então, onde a gente chega, está tudo muito caro, o dinheiro perdeu o valor, mas eu ouço isso desde criança. E desde criança que a crise está aí. E essa é a conversa do diabo no mundo, irmão. Nós não. Nós somos de Deus. Nós temos que crer que Deus nos sustenta, que Deus nos prospera, que Deus nos faz atravessar mares, que Deus abre os céus em nosso favor, derrama bênção sem medida. É esse o nosso Deus. Não é o Deus da miséria, de jeito nenhum, irmãos. É o Deus da vida abundante. Preguei o mês de janeiro todinho sobre esse versículo. Deus nos dá uma vida abundante. E vida abundante é uma vida abençoada, uma vida próspera. Uma vida que não tem falta de nada. Uma vida em que o Senhor é o pastor e de nada tem falta. Essa vida abundante que nós temos em Deus. E às vezes nós complicamos essa abundância por atitudes nossas e sofremos a consequência dos nossos atos. Mas Deus continua sendo o mesmo. Amém, queridos? Porque o mundo, a vida é regida por leis. E aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então eu quero lhe orientar nessa noite a você semear, irmãos, na palavra de Deus. Fé na palavra, que você vai colher o que a palavra diz. O que a palavra diz a teu respeito, você vai colher. O que ela tem para o Filho de Deus, o Filho obediente, o Filho, né, que sabe que é filho. Você precisa saber que é filho.
Porque tem o filho que não sabe que é filho. É só você olhar a parábola do filho pródigo. Está lá os dois filhos, os dois são filhos. Um pega o dinheiro, gasta tudo, está lá no meio dos porcos, volta. O pai se alegra, manda fazer uma festa, dá presente, e o outro filho que estava lá fica endemoniado. Fica endemoniado, porque não conhecia o que lhe pertencia. Aí quando o pai questiona com ele, o filho diz assim: mas tu deu tudo para esse filho, ele gastou tudo com prostituição, ele chega agora, tu faz uma festa, tu mata o bezerro cevado, e eu estou aqui há tanto tempo contigo, e eu nunca ganhei nada. Aí o pai que representa Deus, e Deus é o seu pai, diga: Deus é o meu pai. Esse pai diz para esse filho assim: meu filho! Ele diz escandalizado, irmão, só você vê o texto, a forma da expressão do texto: meu filho, tudo que eu tenho é teu, isso aqui tudo é teu. Tudo que Deus tem é para você e é para mim, meu irmão. Tudo. Agora parece que às vezes nós não estamos na ótica correta, vivendo da forma correta, porque um filho estava lá com o pai e trabalhando, estava vivendo como escravo e não como filho, e não ouvindo o pai. Porque se o pai diz: olha, meu filho, tudo que eu tenho é teu, ele já tinha dito isso antes, mas esse filho não usufruiu. Então eu quero dizer uma coisa: se você é filho que não vai usufruir, eu vou usufruir por mim, e a tua parte que você não vai usufruir. Glória a Deus que o pessoal ficou calado, quer dizer que vocês estão entendendo a coisa. Amém, amados? Você precisa usufruir o que Deus tem para você. Amém? Aleluia. O diabo, ele só governa onde a verdade não reina. Amém? O diabo é limitado, Jesus é soberano. Diga: Jesus é soberano. Aleluia. Colossenses 2,15 diz: desse modo, Paulo diz assim: desse modo, desarmou os governantes, as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Jesus na cruz despojou o diabo e os demônios. Jesus na cruz expôs os poderes das trevas. Jesus na cruz triunfou publicamente. O diabo não venceu na cruz. Ele foi derrotado. O diabo, ele sabe disso, que ele já é um derrotado. Ele sabe disso. Ele sabe que ele é um condenado. E por isso, com o engano e com a mentira, ele quer levar muitos com ele. A Bíblia é tão tremenda, irmãos, que ela mostra claramente que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Seus demônios, seus anjos, né? Os anjos que seguem a ele. O diabo e seus anjos. Não para o homem. O inferno não foi feito para o homem. Mas o diabo, ele quer ludibriar e enganar. Ele quer conduzir. 1 João 4,4, o texto que nós lemos, eu quero ler novamente com você, aqui, para você entender uma coisa, olha. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus. Você pertence a quem? A Deus. Vocês pertencem a Deus. E já venceram os falsos profetas. Pois o Espírito que está em vocês é maior. Diga: o Espírito que está em mim é maior. Com mais autoridade, diga: o Espírito que está em mim é maior que o Espírito que está no mundo. Então olha só, não é você que é forte sozinho. Você é forte porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você é forte, irmãos, porque é Cristo em você que é invencível. Cristo quer dizer ungido. E hoje o Cristo é a própria igreja, entenda isso.
Cristo era Jesus, ele foi ungido, Jesus subiu, aí Jesus ungiu a igreja é o Cristo na terra. Amém, amados? E o Cristo é maior do que o diabo. A mesma unção que estava em Jesus é a unção que está sobre a igreja. Vou lhe provar nas Escrituras. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. É a mesma unção, com poder de fogo maior ainda. Por quê? Porque ele está intercedendo, porque ele está direcionando. Amém, amados? Amém, queridos? Diga assim: eu não luto por vitória, eu luto a partir da vitória. Não, bem coordenadinho, diga assim: eu não luto por vitória, eu luto a partir da vitória. Irmãos, isso faz uma diferença tremenda. Porque quem luta por vitória está sempre no fracasso. Mas quem luta a partir da vitória, ele já está na posição de vitorioso. Já está na posição de vencedor. Já está na posição de mais do que vencedor. Amém, queridos? Amém, amados? Amém. Irmãos, o diabo não suporta uma vida de oração. Tiago 4,7, olha o que esse texto diz. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o tema da nossa reflexão? Quem se lembra aí? O diabo não é maior do que você. Olha o que esse texto está dizendo. Resistam ao diabo. E o que é que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Eu te pergunto, quem é que é maior? Se o diabo vai fugir de você, quem é que é maior, meu irmão? Diga: eu sou maior. Não acredito que tem gente que está com medo de dizer isso. Diga: eu sou maior do que o diabo. Eu vou resisti-lo e ele vai fugir. Olha, irmãos, o desespero dele é tão grande que lá em Deuteronômio ele diz que ele vem por um caminho e ele foge por 7. Eu não acredito que você vai sair daqui acreditando que o diabo é poderoso. Eu não acredito. Mas eu acredito que você vai sair daqui, vai identificar áreas da sua vida que está tendo a mão do diabo, você vai cortar a mão dele com o poder de fogo, que você vai sair desse lugar. Eu creio nisso. Então, a palavra de Deus está dizendo: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante, a Bíblia não diz que dialogue com o diabo. Converse com ele. Faça um acordo com ele. Sente com ele. A Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo: resista. Resista. Ela diz: resista. E como é que a gente resiste, irmãos? Como é que a gente pode resistir o diabo? É a base de todo esse livro. O ponto fraco do diabo. Como é que a gente resiste o diabo? Com a palavra de Deus, com oração, com comunhão com os irmãos. A igreja em comunhão, ela é uma igreja poderosa. Amém? Com submissão a Deus. Observe que o texto está dizendo: resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso está dizendo: submetam-se, pois, a Deus. Submetam-se a Deus, obedeçam a Deus, creiam em Deus, ande conforme os princípios de Deus, usufruam, entendam, pratiquem o que Deus ensina. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter força, autoridade, poder para resistir o diabo. Porque se isso não for feito antes, aí o diabo vem e derruba como derruba muitos. Não tem conhecimento da verdade, não conhece a palavra, não tem vida de oração, não tem comunhão com a igreja, vem um domingo sim no mês,
Depois de 2 meses vem outro domingo. Não cria raiz em Deus. Não tem fortalecimento em Deus. Não anda com Deus. Conhece Deus de forma muito superficial. Deus está nos chamando para ser uma geração profunda nele, irmãos. Uma geração que conhece, uma geração que vive, uma geração que exerce a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, que Deus coloca sobre a sua igreja, à disposição da sua igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que tem comunhão, irmãos, comunhão com os irmãos, comunhão entre as equipes. A irmã me falou um dia desse, que estava numa igreja, que estava no louvor, e o irmão estava com a guitarra, queria quebrar a guitarra na cabeça do vocalista. E foi um fuzuê doido na igreja. Que comunhão é essa? Nós temos que ter comunhão. Sabe, igrejas que têm células, nós temos células aqui, e igrejas que líderes concorrem com líderes, geração concorre com geração, célula concorre com outra célula para ver quem é maior, quem produz mais. Irmão, nós somos de Deus, nós somos do Senhor, nós temos que ter comunhão uns com os outros, porque quando nós temos comunhão, irmãos, nós nos fortalecemos. Quando eu tenho comunhão com meu irmão, se eu estiver fraco, ele pode me fortalecer. Se ele estiver fraco, eu posso fortalecê-lo. Quando eu tenho comunhão, eu posso ajudar o irmão, ou ser ajudado por ele. E a comunhão. A igreja primitiva vivia uma comunhão tremenda. Por isso era uma igreja tão poderosa, tão vitoriosa. Uma igreja conduzida por pessoas, como a Bíblia diz lá em Atos, pessoas analfabetas, pessoas que não conheciam, que não tinham estudado filosofia, que não tinham estudado nas escolas, que não tinham sido discipuladas pelos judeus, que não tinham passado por nenhum tipo de ensino, mas andaram com Jesus e aprenderam sobre comunhão, andavam juntos, viviam amor e comunhão, e se tornou uma igreja poderosa, da qual até hoje não apareceu uma igual. Comunhão. Já pensou, meu irmão? Essa igreja primitiva tinha uma comunhão tão grande que os irmãos vendiam parte dos seus bens para ajudar outros. Vendiam parte dos seus bens para ajudar a igreja. Irmão, tinha necessidade? Vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Na comunhão, nós realizamos isso. A gente faz algumas coisas e a gente pede para as células fazerem, porque senão vem gente de tudo quanto é jeito. É aqui que estão fazendo isso, é aqui que estão fazendo aquilo. Não é assim também não, é na comunhão. É quem está em comunhão. Amém? É quem está junto, é quem está servindo junto, é quem está no meio, é quem anda junto, é quem caminha, é quem está caminhando junto na fé, comungando a palavra, vivendo a palavra, aprendendo junto, aplicando a palavra juntos. Amém, queridos? Sabe, irmãos, quem ora não vive acuado, quem ora não vive com medo, quem ora vive posicionado. Quem ora vive posicionado. Onde há oração, o diabo perde espaço. O diabo perde espaço. Amém? Diga assim: o diabo não é maior do que eu. Por você, irmão, para não esquecer agora, diga: o diabo não é maior do que você, meu irmão. Então, o diabo não é maior do que você por 3 razões. 3 razões. Primeira, porque você é filho e ele é criatura caída. Você é filho.
Romanos 8,15, o apóstolo Paulo ensinando aquela igreja, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Ô meu irmão, diga assim: Abba Pai. Diga de novo: Abba Pai. Meu irmão, Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. Agora nós chamamos Abba Pai. Ele é o nosso Pai amado. Ele é o nosso Pai que cuida de nós, que nos protege. Amém, amados? Aleluia. O Senhor, Ele é o teu Pai. Você é um filho. Você é filho. Você não é escravo, você não é servo. Você é filho. É filho. Sabe quando a gente diz na força da expressão, eu sou servo de Deus, não é o sentido escravo. O servo, quando a gente diz eu sou servo de Deus, eu tenho a disposição do serviço ao Senhor, de servir ao Senhor, com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. É o serviço, é a doação do serviço próprio. A igreja neotestamentária, ela tem que tomar a posição de filho. De filho. Eu sou filho de Deus. Sabe, quando o meu filho era pequenininho, ele arrumou uma briga com os meninos, aí ele disse, eu sou filho do pastor, aí ficaram tudo com medo. Aí ele disse que estava na escola, os meninos mexeram com ele, ele disse, eu sou filho do pastor, aí ninguém respeitou ele. Mas ele entendeu que eu sou o pai dele e que eu o protejo. Amém? Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus cuida de nós. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Você pode ficar sem parente, você pode ficar sem esposo, sem esposa, mas você não pode ficar sem esse pai aqui. Porque esse pai, ele vai trazer tudo o que você necessita. Mas você precisa ter a consciência de filho. Então, em primeiro lugar, você é filho. Segundo, você tem autoridade em Cristo. Diga, eu tenho autoridade. Por que você tem autoridade? Porque o próprio Jesus falou lá em Lucas 10:19, ele disse, eu lhes dei autoridade. Para quê? Para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Agora preste atenção que é Jesus quem está falando. Preste atenção. Olha o que Jesus está falando. Ele te deu uma autoridade. Diga, eu tenho essa autoridade. Para você pisar em cobra e escorpião. Não vá procurar cobra e escorpião para pisar aí fora, não. Isso aqui é um sentido figurado, tá? Aí ele diz assim, e sobre todo o poder do inimigo. Aí eu pergunto para você, se Deus te deu essa autoridade para você, e essa autoridade que você pode pisar sobre todo o poder do inimigo. Quem é esse inimigo aqui? O diabo. Você tem autoridade para pisar em todo o poder do inimigo. Eu te pergunto, você ainda vai sair daqui achando que o diabo é maior do que você? Parece que alguns ainda não, porque só 8 responderam. Você ainda vai sair daqui achando que o diabo é maior do que você, irmão? Não, meu irmão. Não mesmo, ele não é nada. Ele não é nada. Jesus está dando autoridade. É uma autoridade que ele já liberou. Já está sobre você. Agora presta atenção. A autoridade tem que ser exercida. Porque tem gente que tem autoridade e não exerce. Por que um pai não manda num filho? Ele tem autoridade de pai ou não tem? Por que ele não manda no filho? Porque ele não exerce autoridade. Não exerceu autoridade. Ele não exerce autoridade, aí o filho vai querer mandar. Aí todo mundo vai querer mandar.
Você precisa entender que a autoridade já foi liberada, mas você tem que exercer a autoridade. Amém? Aleluia. E terceiro, você carrega o Espírito Santo. Você carrega. Paulo disse aos Coríntios 6,19: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus. Quem deu, irmãos? Deus te deu. O Espírito Santo está aí, dentro de você. Dentro de você. Ele está aí, irmãos. E vocês não pertencem nem a si mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. Esse poder é tão grande, você pertence a Deus, que vocês não pertencem nem a vocês mesmos. É isso que nós temos que sair daqui achando assim: eu sou de Deus, o poder de Deus está em mim, e acabou a conversa. Nem, ele está dizendo aqui, né? Vocês não pertencem nem a si mesmos, nem eu me pertenço mais, eu sou totalmente de Deus. É 100%, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, irmãos. Agora interessante, sabe o que é? É que o diabo sabe quem você é. O diabo sabe quem você é. Quem às vezes esquece é você, meu irmão. Quem às vezes esquece é você. Amém? Mas nós vamos orar, você não vai esquecer mais disso de jeito nenhum. Então quero concluir dizendo o seguinte: mude a sua postura espiritual. Chega, diga chega. Não diga assim com nojo, chega. Chega de viver com medo, chega de viver com insegurança, chega de viver com culpa, chega de viver com situação, com sensação de derrota. Chega! E lembre-se que Deus está falando com você hoje à noite. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus está falando com você hoje. O diabo não é maior do que você. O problema nunca foi o tamanho do inimigo, nunca foi, porque Deus é sempre maior. Mas o problema é que você esquece a sua identidade às vezes. Esse é o problema. Quem anda com Cristo anda com a vitória. Anda em vitória. Quem conhece a verdade anda com liberdade, livre. Amém, amados? Quem entende sua posição não vive acuado. Por isso eu te pergunto nessa noite: onde você tem dado espaço ao medo na sua vida? Onde é que a mentira tem falado mais alto do que a verdade de Deus na sua vida? Aonde você precisa se posicionar hoje? Qual área da tua vida? Hoje é o dia, é agora que você tem que fazer isso. Amém? Então eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero pedir uns 10 minutos para você. Nós temos a Santa Ceia, tá, irmãos? Aleluia. Declara assim, diga em Cristo. Glória. Diga de novo, diga em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Diga, o diabo não me domina. Diga, a verdade governa a minha vida. Diga, eu ando na autoridade de Deus. Deus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade sobre o diabo, sobre tudo que não presta. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Use a sua autoridade. Quero orar pela sua vida, querido.